Atenção! Convocação do Tribunal Eclesiástico. Os autos do processo contra o reverendo George Whitefield já estão disponíveis pelo QR Code ali no telão, na TV, ou pelo link que mandamos no grupo do WhatsApp. Charles e Edwards já prepararam suas teses e as testemunhas estão prontas para depor sobre o avivamento Nova Inglaterra. Que a ordem e a justiça prevaleçam nessa província. Se sentar. Ordem do tribunal, silêncio! Não estamos aqui para brincar. Peço de vocês, júri, seriedade e respeito. Não vamos tratar de qualquer assunto. Um assunto que tem devastado toda a Nova Inglaterra. Por isso eu quero chamar o réu para o tribunal neste momento. George Whitefield. Quero chamar agora a promotoria, o senhor Charles Johnson. Senhores jurados, nesta manhã o tribunal está em sessão. Nós iremos julgar as ações e as consequências do movimento que tem devastado, causado divisão em toda a Nova Inglaterra. Movimento que os senhores chamam de o Grande Despertamento. Nós iremos também julgar as ações e as consequências do precursor deste movimento. Aquele que é a principal figura de toda essa bagunça. O réu, George Whitefield, acusado de manipulação espiritual e pressão psicológica. Como o réu se declara? Meritíssimo, eu me declaro inocente de todas as acusações. O que os senhores chamam de fanatismo, eu chamo de mover no Espírito de Deus, despertando corações adormecidos. Obrigado. A declaração está registrada. A promotoria pode fazer seu discurso de abertura.
Senhores, olha para este homem. Ele usa música, dança, frase de efeito para criar um transe coletivo e chama isso de Espírito Santo. Hoje estamos aqui para provar o que George chama de céu é apenas um palco bem montado. E para deixar esse espetáculo ainda mais absurdo, vejam quem ele traz como advogado da defesa: Jonathan Edwards, o homem que subiu ao púlpito em Enfield para aterrorizar sua própria congregação. Como podemos confiar na sanidade deste avivamento, quando o próprio advogado da defesa é um arquiteto do terror psicológico? Um homem que diz aos seus fiéis que eles estão como pedras pendurados no fogo do inferno apenas por um fio. Senhores jurados, a defesa não busca a verdade, apenas substituir a razão pelo mero paralisante de um Deus irado. Senhor Edwards, você se encontra apto a responder às acusações do Sr. Chelsea? Meritíssimos senhores jurados, o Sr. Chelsea questiona minha aptidão e sanidade, mas a minha formação em Yale e os meus anos de estudo me capacitaram a discernir a complexidade da mente humana. Não sou um mero pregador, mas um estudioso capaz para distinguir entre entusiasmo vazio e afeições religiosas genuínas. Portanto, sim, eu estou apto. O Chelsea me acusa de usar o terror, mas eu lhes pergunto: não seria a maior das razões alertarmos um cego que ele caminha à beira de um precipício? O que eu disse lá em Enfield, o que eu repito hoje é: não há nada que possa ser feito para impedir que os ímpios caiam no fogo do inferno nesse exato momento, a não ser a mera boa vontade de Deus. A vossa reputação, a vossa saúde, o vosso dinheiro, o vosso sucesso, nada disso pode salvá-los. É como tentar segurar uma avalanche de pedras com uma teia de aranha. Portanto, não. Nós não usamos o medo, apenas removemos a venda da vossa segurança. Sr. Edwards, permita-me a sinceridade. Seus conhecimentos espirituais ou teológicos, chame como quiser, são notórios e até que admiráveis. Mas neste tribunal, nós não iremos julgar boas intenções. Nós iremos julgar fatos. E eu aviso, Sr. Chelsea, que o tribunal irá permitir a permanência do Sr. Edwards. Nós iremos aguardar as supostas evidências de tudo aquilo que está sendo acusado diante do juiz. A promotoria tem a palavra. Exatamente, Excelência. Fatos. E quando o Sr. Edwards se perde em labirintos intelectuais para justificar o terror, o réu, George Whitefield, não instrui, ele conduz. Não convence, ele pressiona. Sua voz sobe quando convém e abaixa quando convém. Isso é tudo calculado. E para que não restem dúvidas desse método teatral, a promotoria chama a sua primeira testemunha ocular. Você jura ser a verdade, somente a verdade, e nada mais do que a verdade, diante desse tribunal e diante de Deus? Eu juro. Pode se sentar. A promotoria tem a palavra. O senhor esteve em reuniões conduzidas ou influenciadas por George Whitefield? Sim, eu estive em uma dessas reuniões alguns dias atrás. E o que o senhor presenciou? Era algo muito forte. As pessoas choravam, gritavam, começavam a cair no chão. Era algo intenso. O senhor também teve esse tipo de manifestação? Sim, eu tive. Explique ao tribunal. Eu comecei a tremer, meu peito apertou, então eu caí no chão e comecei a chorar. Naquele momento, o senhor achou que a sua vida estava sendo transformada? Sim, eu acreditei que minha vida ia mudar. E mudou? Não, Então o senhor não deixou a sua antiga forma de viver? não, depois de alguns dias tudo voltou ao normal. Era melhor nem ter ouvido esse homem. Então foi intenso, mas passageiro. Sim, Permissão, meritíssimo.
Permissão concedida. Mas o senhor não pode afirmar que isso aconteceu com todos, correto? Algumas pessoas pareciam diferentes. Então o problema pode não estar na mensagem, mas na resposta do indivíduo. Talvez, mas eu acho que eu fui enganado. Explique isso melhor. Quero que faça algo simples. Por um momento, imagine-se lá outra vez. Muitos de vocês agem como se pudessem controlar o tempo. Ficam dizendo, depois eu faço, depois eu mudo, mas depois quando? A morte não negocia. O tempo não espera em Deus, não pode ser enganado. E mesmo assim, alguns de vocês já estão sentindo isso. Esse aperto, esse incômodo. Sabe que não está bem, sabe que precisa melhorar. E se você ignorar tudo que eu estou dizendo e sair por aquela porta, talvez seja tarde demais para isso. Oh, não endureça o coração. Não espere, não demore demais. Porque quanto mais você demora, mais difícil fica para voltar. Vamos lá. Não adie demais. Não pense demais. Por favor, se arrependa. E venha. Apenas venha. O que você viu foi fruto de uma conversão ou de uma persuasão? De uma persuasão. Persuadido por quê? Pela forma que ele falava, pela intensidade, pela pressão do momento. Eu fui enganado. Permissão, meritíssimo. Permissão concedida. O senhor afirma então que emoções podem tornar uma pregação inválida? Com certeza. Então o senhor acredita que o homem pode agir sem ser movido por alguma afeição? Sem temor, sem amor, sem desejo, sem esperança? A própria natureza humana é tal que se o coração do homem não for atingido, o homem permanece inativo. E por isso, que a verdadeira religião consiste em santas afeições. Portanto, sentir temor sobre o juízo de Deus não torna uma pregação inválida. Protesto! Protesto concedido. Mas talvez revele outra coisa. Esse homem chorou, tremeu, caiu no chão e nada mudou. Emoções movem pessoas, concordo? Mas por isso que elas podem ser conduzidas. O que o senhor sentiu? Parecia que naquele momento eu não conseguia pensar direito. Eu só estava fazendo o que todos faziam. E é isso que estamos julgando aqui. Conversão ou manipulação? Sem mais perguntas. A testemunha está dispensada. E o que ouvimos aqui não termina neste relato. Quando as emoções passam, as consequências permanecem. E é exatamente aqui que reside o perigo, senhores jurados. Nem todo homem que se diz ser movido pelo Espírito é movido pelo Espírito. Há uma ordem estabelecida. Nem todos foram chamados a ser mestres. Nem todos foram chamados a pastorear. E um homem que se diz ser enviado por Deus não traz avivamento. E se desordem em confusão. O apóstolo Paulo já advertia: quando há gritos, choros, manifestações desordenadas, o que não há um avivamento. E quando um estranho entra no meio deles, não dirá: Deus está aqui. Dirá: vocês enlouqueceram. E o que vimos aqui não foi transformação, foi intensidade sem fundamento, emoção sem permanência. Isso, senhores, não vem de Deus. E meritíssimo, para provar o meu ponto, eu chamo agora o senhor Ebenezer Kingsley.
Pode se sentar. A promotoria tem a palavra. Senhor Minésia, diga ao tribunal o que aconteceu com a sua esposa. Ela abandonou o nosso lar. Abandonou como? Ela disse que precisava empregar. Rapaz, seu coração parecia ter sido aquecido por Deus. E o que ela deixou para trás? Tudo. Nossa casa, nosso lar. Me deixou. Ela cometeu algum ato irregular? Ela roubou um cavalo. E sabe? E por quê? Ela disse que precisava empregar. Que Deus a mandou. O senhor acredita que isso veio de Deus? Eu só vejo uma de só. Uma casa destruída. Sem mais perguntas, muitíssimo. Defesa. Sr. Kingsley, sua esposa era uma mulher devota antes desses eventos? Sempre foi. Amava sua família? Mas Então o senhor diria que ela agiu por convicção ou por maldade? Uma convicção, mas uma convicção errada. Errado ou mal orientado? Eu não sei. Sem mais perguntas. Senhor Kingsley! Ordem! O réu tem a palavra! Tenha calma. Eu não posso ficar em silêncio diante dessa dor. Sr. White, permaneça calado. O senhor tem a voz neste momento. Senhor Kingsley! Eu reconheço a sua dor e ela é real. E um homem que prega o evangelho deseja ver seus lares destruídos. Senhor White, se nosso ser enviados como eles nós falhamos. Para Deus, porque nós aos homens. A obra de Deus é perfeita, mas nós não somos. O fogo, ele pode aquecer ou pode ser consumido. E caso ele consumir, eu lamento profundamente a merda. então reconhece que algo deu errado. Eu reconheço que homens são falhos. Não perguntei sobre o homem, Sr. Whitefield. Perguntei sobre o seu ministério. Se houve desordem, não veio de Deus. Mas veio após as suas pregações. Veio ou não veio? Veio através de corações mal guiados. O réu admite. O seu movimento produz desordem, ainda que não intencional. Sem mais perguntas. A testemunha está dispensada. Sr. Whitefield, veja bem, se isso acontecer outra vez, eu irei pensar 2 vezes antes de tirar você deste tribunal. Então se controle. Vamos seguir com o julgamento. Meritíssimo, quero chamar agora a minha primeira testemunha, para que não restem dúvidas neste momento. Senhor Nathanael Miller. Levante sua mão! Ah, sim. Fala que é mão sobre o livro. Não! Aonde? Você jura dizer a verdade? Somente a verdade, nada mais que a verdade. Diante desse tribunal e diante de Deus. Eu juro. Pode se sentar. A defesa tem a palavra. Obrigado, meritíssimo. Senhor Miller, escreva ao tribunal como um grande despertamento impactou a sua vida e a sua família. Antes do Sr. Whitfield chegar na nossa vila, eu era o terror da minha casa. Eu sou carpinteiro e o dinheiro que eu ganhava, eu gastava tudo nas bebidas. A minha mulher tremia igual vara verde quando eu vi a porta. E meus filhos se escondiam tudo debaixo da cama. Eu não queria saber de Deus, não. E o que aconteceu quando o senhor ouviu o Sr. Whitefield? Naquele dia, eu estava lá no meio do campo. E as palavras dele acertou eu igual raio caindo em árvore seca. Parecia que meus olhos tinham aberto de uma vez só. Eu vi o buraco onde estava afundado. Eu vi o homem ruim que estava virando. Naquela noite, eu nem fui beber.
Peguei o rumo de casa, entrei calado e caí de joelho no chão. Pedi perdão para minha família, porque pela primeira vez em muitos anos eu senti vergonha de mim mesmo. E o Sr. Chelsea sugere que essas experiências que o senhor teve são histerias. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Senhor Chelsea aí fala de histeria, de experiência. Eu nem sei direito o que é isso não. Mas pergunte pra minha mulher se a parte que reina lá em casa é a invenção de alguém. Antes de Deus me mudar, a minha família estava se acabando por culpa minha mesmo. Eu era ignorante e não queria saber de Deus não. Eu não sabia que Deus poderia fazer isso por mim e pra minha família. Sem mais perguntas. Promotoria, contra-interrogatório. Senhor Miller, o senhor disse que era um homem dominado por vícios, correto? Sim, senhor. Bebia, aterrorizava sua família, sentia vergonha? Sim, muita. Então vamos começar pelo básico. Antes que o senhor ouviu o senhor Whitefield, o senhor já sabia que a sua vida estava errada, não sabia? Sim, sabia. Sentia culpa? Sim, Então o senhor já sabia que precisava mudar. sabia sim. Então naquele dia o senhor não recebeu nenhuma nova de verdade. Eu ouvi de uma forma diferente. Diferente ou mais intensa? Mais intenso. Intensa! Uma multidão, um pregador eloquente, um homem já consumido pela culpa e de repente, emoção. O senhor não acha que isso foi mais um fenômeno humano do que divino? Não, senhor, porque... O senhor consegue provar isso? Não, provar não. Claro que não, porque o que o senhor chama de Deus pode ser apenas um ponto de ruptura de um homem emocionalmente pressionado. Mas eu sei que eu senti. Foi exatamente o que sentiu. Não o que pode provar, não o que pode verificar. É o que sentiu. Senhor Miller, o senhor não acha curioso que o momento da sua conversão aconteceu no momento de maior estímulo emocional da sua vida? Eu nunca pensei assim. Não pensou, nunca quis pensar. Mas, se o senhor estivesse sozinho, sem voz elevada, sem multidão, sem pregador eloquente, sem apelo, o senhor acha que teria mudado? Sei não. Não sabe, mas afirma sob juramento que foi Deus. E sem prova e sem evidência, apenas emoção. E o senhor baseia toda a sua vida em algo que não pode sustentar e nem verificar. Isso pode ser uma mentira. Mentira? Tá me chamando de mentiroso? Seu Miller. Calma, Sr. Miller. Eu não vim aqui pra ser xingado. Seu Miller. Calma. O senhor me desculpa, mas eu devo dar. Guarda! Onde está o guarda? Tira esse homem daqui! É o que vemos aqui que esse avivamento produz. Homens que não sabem controlar as suas próprias paixões. Exatamente igual o senhor, Sr. Whitefield. Homens que não sabem controlar os seus próprios sentimentos. O quê? Tá forte. Sr. White? Não, Sr. Chelsea. Meritíssimo. Esse homem, ele largou a bebida. Sr. White? Ele voltou para a família e passou a odiar o pecado que mais amava. Sr. White, volte ao seu lugar. Certamente houve uma mudança. Deixa eu explicar uma coisa. Sr. White, volte ao seu lugar agora mesmo. A graça ela é completa, mas a santificação ela é contínua. Ela não pode do dia para noite. Por quê? Basta! Você ultrapassou todos os limites do impulso. Guarda, tire esse homem do tribunal agora mesmo. Não, meritíssimo, não! Ele ultrapassou todos os limites do Ele impulso. tem que continuar até o fim do tribunal! Volte ao seu lugar, senhor. Até que o senhor seja o próximo. Meritíssimo, para que não restem dúvidas sobre este mover, eu quero chamar agora o senhor Samuel Clark.
Guarda, não vai pegar a Bíblia? Eu juro. Pode se sentar. A defesa tem a palavra. Obrigado, Excelência. Sr. Clark, o senhor é ministro do Evangelho há quanto tempo? Mais de 20 anos. Então o senhor não é nenhum homem dado a impulsos ou histerias momentâneas. E mesmo assim o senhor afirma ter experimentado o que chama de novo nascimento durante o grande despertamento? Conte ao tribunal. Já pregava há anos, falava sobre Deus, sobre arrependimento, mas se me permitem a franqueza. Minhas palavras eram até corretas, mas o meu coração sabe. Então, ouvi dizer que um homem pregava para pessoas. Naquele dia eu não estava lá. Estava em minha igreja, que ficava a cerca de 1 quilômetro de distância, dedicado aos meus estudos como em qualquer outro dia. Vocês se dizem vivos, mas estão mortos. Mortos em seus pecados, mortos em sua religião vazia. Não basta frequentar igrejas, não basta conhecer palavras, é necessário nascer de novo. Há homens aqui que pregam sobre Cristo, mas de fato nunca o conheceram. E sim, você pode enganar homens, pode enganar sua própria consciência, mas não pode enganar a Deus. E eu lhes digo, se não nascerem de novo, não verão o reino de Deus. Nada podia receber teu amor. Tão enganado, cheio de mim mesmo. Fui encontrar, mas descobri um amor que tocou meu coração, constrangido com o olhar de seus olhos. E a verdade me mostrou que só não era pecador. Eu encontrei em ti um refúgio em minha dor. Suas aflições por mim revelou o seu amor. Eu encontrei em ti um refúgio em minha dor. Suas aflições por mim revelou o seu amor.
dia eu não vi uma multidão, eu não vi um homem, eu fui exposto. Eu pregava, eu vivia, caiu sobre mim como um peso insuportável. E o que o senhor fez? Pela primeira vez, não passou nem o medo de outro que conhece. Permissão, meritíssimo. Permissão concedida. Senhor Clark, devo dizer que seu caráter é notável. O senhor afirma sob juramento que ouviu o Sr. Whitefield a 1 milha de distância, correto? E não havia multidão nem comoção com o senhor naquele momento? Então temos algo ainda mais curioso que o caso anterior. Um homem sozinho, sem multidão, sem voz elevada, e de repente uma voz. Alguém da igreja parece ter relatado o mesmo que o senhor? Não, eu saio. Interessante. Então não foi uma experiência coletiva, mas sim uma experiência individual. O senhor já conhecia as pregações do Sr. Whitefield, correto? Sim, isso conhecia. Então o senhor já conhecia sobre novo nascimento, arrependimento, hipocrisia religiosa. O que o senhor pretende concluir é que eu apenas projetei na minha mente aquilo que já havia dentro dela. Então o senhor admite essa possibilidade? Não, apenas conheço o tipo de explicação de homens como o senhor. Homens como eu? Homens como o senhor que aceitam o pecado, que aceitam a culpa, o vazio interior, até o momento em que chamam isso de obra de Deus. Ou homens que preferem a razão do que a emoção? Não, o senhor não tem a emoção perfeita. O senhor tem tudo aquilo que expõe ao homem, além daquilo que ele possa controlar. Então o senhor chama isso de verdade? Eu chamo de orgulho intelectual fingindo ser príncipe. Então a sua defesa é que aconteceu algo tão profundo que não pode ser questionado? A minha defesa é que o senhor age como se uma experiência só pudesse ser real, porque não cabe perfeitamente nos limites da nossa própria mente. Então, o senhor, como reverendo, ensinaria a sua própria congregação a basear sua fé em algo que não pode nem sustentar e nem explicar? Eu ensinaria a todos aqui neste tribunal que Deus age de formas que nem sempre compreendemos. Ou porque não compreendemos porque não vem dele? Sem mais perguntas. Defesa, deseja redirecionar a testemunha? Sim, meritíssimo. Sr. Clark, o senhor foi questionado aqui sobre provas, evidências, verificações. Mas me diga, antes desses eventos, o senhor conhecia a verdade? E mesmo assim vivia distante dela? Então, o problema era a falta de informação? Não, era falta de transformação. E o que aconteceu naquele dia? Seja como for que a promotoria deseja explicar, produziu o quê? Arrependimento real, mudança real, uma vida que até hoje não voltou a ser o que era antes. Então vamos ser claros. A promotoria pode questionar o meio, mas não pode negar o resultado, pode? Se aquilo foi apenas na minha mente, então minha mente conseguiu fazer o que 20 anos de religião não conseguiu. E o senhor diria que isso foi ilusório? Uma emoção não tem a capacidade de sustentar, Me- apenas transformar aquilo que ela própria não pode. Meritíssimo, isso é uma tentativa clara de substituir evidência por consequência. E a promotoria tenta invalidar uma transformação real apenas porque não consegue menti-la. Sr. Edwards, estamos tratando sobre verdades, não sobre experiências pessoais. O senhor pretende definir verdade sobre tudo aquilo que não cabe no seu método? Eu pretendo excluir tudo aquilo que não pode ser verificado. Exclua também então a culpa, a consciência, a razão, ou elas só são válidas quando lhe convém? Ah, isso é retórico. Não, isso é consistência. O senhor aceita a realidade interna que dá conta para o homem, mas aceita a que dá conta para a alma da lei. Então se eu quero que homens abandonem a razão. Quero apenas o senhor para de agir como se não fosse suficiente para salvar alguém. Ah, então agora a razão é inimiga. Não, mas a cura disfarçada de razão sempre foi. Sr. Jones, Sr. Edwards, por favor, voltem-se com maturidade, voltem aos seus lugares.
A testemunha está dispensada. Meritíssimo, com sua permissão. Muito foi dito aqui nesse tribunal sobre o que pode e sobre o que não pode ser provado. E a pergunta que a gente fez o tempo todo foi: isso pode ser provado? Mas e se a pergunta for: isso já aconteceu comigo? Então agora o senhor pretende pregar o tribunal? Se a verdade estiver em jogo, nós já estamos fazendo isso desde o início. Nós vimos aqui uma mulher que cometeu vários excessos. Um homem tomado por emoção, mas sem transformação. Um homem destruído, mas restaurado. Outro religioso vazio, mas transformado. E a pergunta que fica não é sobre eles, é sobre nós. O que aconteceu lá em Nova Inglaterra talvez esteja acontecendo conosco hoje. Crentes, se quiserem ser crentes. Pastores vivendo uma vida performática. O que impede de um pastor se arrepender? O que impede de você que tem um ministério, de você que está há anos na fé se arrepender? Será que está acontecendo a mesma coisa com a gente hoje? A gente vivendo uma falsa vida, uma vida sem arrependimento, uma vida sem temor do Senhor. Até quando? Até quando? Chega de temor de homens! Chega de temor de homens! Chega de fazer as coisas para que homens vejam! Não queira ser conhecido por homens! Queira ser conhecido por Deus! Ouve o Espírito Santo! Ouve o Espírito de Deus! Se arrependam! Vivam em unidade pelo vínculo da paz! Honre os seus irmãos! Se você vê o seu irmão com dor, vai lá, abraça ele e pega! Eu estou com você! Porque eu amo o Espírito Santo! Eu amo o Espírito Santo! Eu não vivo uma vida de mentira! Eu entendo o que você passa! Você está comigo! Eu te amo! Você está comigo! O Espírito de Deus quer nos avivar! Mas se a gente não viver na igreja, se a gente não honrar a igreja, nada vai acontecer! A gente clama por avivamento, mas a gente não quer viver na igreja. Não endureza o coração. Me mostrou Espírito Santo, que viver do teu querer é bom. e sobre nós, Espírito, Pois sei que a sua voz me conduz e é a direção. Honrarei seu nós te honramos aqui agora, Pai. Nós te pedimos que, em nome de Jesus, teu Espírito caia sobre este lugar. Caia sobre a Pai agora. Espírito de Deus, nós te pedimos, venha avivar o nosso coração, mas não da boca para fora. Ao pisarmos lá fora, nós vamos viver o avivamento, nós vamos honrar o teu Espírito. Espírito de Deus, nos confronta, que nós possamos nos arrepender verdadeiramente, que não é um arrependimento genuíno neste lugar. Não vamos viver com ácido nas mãos, mas nós vamos viver no Evangelho de Jesus. Vem, Senhor! meu coração por ti sua presença em nós que nos faz permanecer com a vida no amar, tingidos pelo seu sangue, disposto a tudo entregar, responder ao seu amor. Sua presença
com a vida no altar, tingidos pelo seu sangue, disposto a tudo entregar, responder ao seu amor. Jesus aproximando, disse: toda a autoridade nos dada, o céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eles não vão aguardar tudo que nos é combinado. E eles estão com vocês todos os dias, até o fim dos séculos. Não endureçam o coração. Thank you.